It's time. Em 2025, um filme de animação coreano e a sua música atravessaram fronteiras e converteram-se num fenómeno global. As guerreiras do K-pop. You will be hunters. Em apenas 2 meses, o filme tornou-se o mais visto da história da Netflix. Hoje soma mais de 500 milhões de visualizações em todo o mundo. E em março deste ano foi consagrado com 2 Oscars. And the Oscar goes to Golden. Entretanto, a história do trio Rumi, Mira e Zoe, que usam a energia dos fãs para alimentar uma barreira mágica contra demónios, deixou de ser apenas um sucesso da Netflix. A febre aterrou em Portugal e os concertos de tributo às bonecas esgotaram casas de espetáculo em todo o país. Eu amei. Eu fiquei muito feliz quando as 3 notaram-me. Eu fiquei tipo. Eu chorei mesmo. Porque eu amo as músicas delas, são muito fixes. E como elas se vestem e elas cantam. Foi um momento que eu vou guardar para sempre na minha memória e eu viveria tudo de novo. E se acham que escaparam a este fenómeno, é porque não associam ao filme este sucesso musical, da rádio e do TikTok. Mas como assim? Como é que um filme de animação baseado na cultura coreana se tornou um sucesso tão grande no mercado ocidental? O que explica que adultos repliquem danças e crianças usem tranças roxas. E serão as guerreiras do K-pop só um pico de um movimento maior? Este é o Como Assim, um podcast sobre fenómenos da cultura pop e das redes sociais. Neste episódio, com a ajuda da Leonor Alhinho, dissecamos o caso das guerreiras do K-pop, mas também da Hallyu, a onda de conteúdo coreano. Bem-vindos ao Como Assim, eu sou a Inês Rocha. Para perceber melhor o fenómeno guerreiras do K-pop e o mundo da cultura coreana em geral, desafiei a Leonor Alhinho, jornalista da secção online do Público, a ir a um concerto de tributo e a conversar com fãs. Leonor, para quem esteve debaixo de uma rocha nos últimos meses e não faz ideia do que estamos a falar, que filme é este e como é que se tornou tão popular? Então, As Guerreiras do K-pop são um filme que saiu na Netflix em 2025 e no fundo é um filme de animação que conta a história de um grupo de K-pop fictício, um trio. Então temos a Rumi, a Mira e a Zoe, que são bonecas que, para além de serem ídolos do K-pop, também lutam contra demónios que querem as almas dos fãs. Let's send those disgusting demons back to the depths where they belong! O filme junta uma imagética sul-coreana muito forte, mas as músicas em inglês são muito, vamos chamar-lhes catchy. Mas como é que este sucesso se traduz no terreno? A Leonor esteve em Águeda, num dos concertos de tributo que tem esgotado salas de norte a sul do país. Olha, foi um sábado de manhã diferente. Admito que estava à espera do que encontrei. Muitas crianças com tranças roxas, com os fatos brancos e dourados, a cantar Golden e outras músicas, algumas das quais com a letra um bocadinho adulterada, fruto da idade. Quando eu assisti pela primeira vez, eu me encantei, é muito mágico, as músicas são viciantes, são chiclete e eu assisto várias vezes quando eu quero, sempre é mágico para mim. Desde que eu soube que elas estavam tipo, mais ou menos na moda, eu já comecei a gostar delas. Eu gosto de ouvir as músicas ao vivo e assim, se alguém me perguntar se eu já vi elas, eu posso dizer que eu já vi elas na vida real. Mas num ambiente muito feliz, os pais muito envolvidos também. Havia uma zona para comprarem merchandise das guerreiras do K-pop, então nota-se que este filme move massas, principalmente entre os mais jovens.
Mas não são só as crianças. O filme toca em temas de empoderamento feminino que atraem adolescentes e adultos, como explicaram a Leonor as atrizes espanholas que no concerto dão vida às Antrix: Helena Troya, Lúcia de la Torre e Natália Del Pozo. Creo que es muy especial ponernos en la piel de estos personajes, ya que lanzan un mensaje sobre la fuerza de la mujer que actualmente ayuda a que los niños y las niñas tengan otras referencias y se acerquen a una versión más feminista y real de lo que somos. Y es muy emocionante ver cómo está cambiando todo. Sí, yo creo que los niños sobre todo les gusta pues eso, vernos a nosotras, los colores, las canciones, pero la gente adolescente, un poco más mayor, también disfruta pues mucho de los bailes. Ahora que estamos tan en las redes sociales con TikTok, a la gente le gusta aprenderse las coreografías, bailarlas y creo que eso ha hecho que todo el mundo pueda estar unido y le guste mucho el K-pop en sí. No concerto em Águeda houve ponto alto claro. Os ânimos foram intensos, principalmente quando cantam a Golden, em 2 momentos do concerto. A música Golden tornou-se um fenómeno de sucesso à escala planetária. Está há 43 semanas no top 100 da Billboard e destornou as Destiny's Child como o grupo feminino que esteve mais tempo no top norte-americano. Também ganhou o Oscar de melhor canção original este ano. Golden from K-pop Demon Hunters just made Academy Awards history, becoming the first K-pop song to win Best Original Song. Ou seja, o sucesso da banda fictícia passou para a vida real, o que faz com que fãs acabem a idolatrar artistas que são bonecos. Uma das fãs, até quando lhe perguntei cá fora o que é que tinha gostado mais, ela estava super nervosa, com a voz a tremer, até com lágrimas nos olhos, e disse: ela reparou em mim. Eu amei. Eu fiquei muito feliz quando as 3 notaram-me. Eu fiquei tipo. Eu chorei mesmo. Pois, acho que um momento muito mágico foi quando algumas das integrantes nos notaram. A gente começou a rir, a chorar, a gente se abraçou. Foi muito mágico. Na verdade, quem está ali não é a Rumi, porque a Rumi é um boneco, é um desenho animado. É uma atriz espanhola que está a cantar as músicas da Rumi, e ela tinha essa noção, mas há aqui um fator. Tratam-nos muito como ídolos, e não é despropositado que no universo do K-pop não se chame aos artistas ou aos cantores artistas ou cantores, chamam-se ídolos, porque há muito este fenómeno de idolatrar aquela personagem. Depois de falaste com alguns fãs, não é? E também com as protagonistas deste concerto, consegues agora perceber qual é que é a magia deste filme? Como é que isto chegou às 500 milhões de visualizações, que já ultrapassou? Os fenómenos são sempre difíceis de explicar, porque muitas vezes beneficiam de quase uma conjugação perfeita de vários fatores. Uma das atrizes, a Helena Troya, que faz de Rumi no espetáculo, quando lhe pediam um paralelismo deste fenómeno, ela respondeu um paralelismo deste fenómeno, ou seja, o que é que na infância dela tinha tido o mesmo impacto que as Demon Hunters estão a ter agora para os mais jovens. A Helena respondeu: Pues yo creo que lo más parecido de mi infancia a esto que estamos viviendo fue High School Musical, por lo menos para mí. High School Musical. E eu vou-lhe roubar essa comparação, porque de facto sinto que o efeito que provoca nas camadas mais jovens é muito semelhante. Todos los niños se disfrazaban de los personajes, todo el mundo quería ver las películas, quería ir a los conciertos, el musical. E os miúdos, alguns admitiram depois do concerto e antes do concerto em conversa que nos intervalos têm grupos para cantar e dançar as músicas das guerreiras do K-pop. Minha turma, eu não sou a única, eu tenho uma amiga minha que é a Stay, e essa mesma amiga mais uma, nós formamos os Huntrix, que nós cantamos e dançamos no intervalo, treinamos coreografias, é mágico ficar com elas. E até eu, se te puder confessar, fiz parte de um grupo semelhante na febre da High School Musical. Então eu acho que essa parte musical e o facto das músicas serem muito mexidas, terem letras simples, atraiu aqui um público mais jovem. As cores fortes
muito associadas ao K-pop, também são muito apelativas, e o facto de ser um filme de animação também são muito apelativas para um público mais jovem. E aqui se percebe que a Leonor e também a atriz deste concerto são muito jovens. Eu, que sou mais antiga e fiz o primeiro ciclo ainda nos anos 90, compararia mais com a febre das Spice Girls, dos Backstreet Boys e também dos portugueses em excesso. Mas a conclusão é a mesma. Músicas mexidas, letras simples e personalidades com que os adolescentes facilmente se identificam. Mas voltemos à explicação da Leonor. Ao mesmo tempo, apesar de ter esses elementos, não o fez em detrimento de uma mensagem mais forte ou de temas que pudessem ser interessantes para uma audiência mais velha. E depois beneficia de uma onda e do movimento que já estava a acontecer antes das carreiras do K-pop, que é a invasão e isto tirando-lhe a carga pejorativa, do K-pop na cultura ocidental. Gosto muito de K-pop desde os meus 7 anos, eu acompanho Blackpink, BTS, Stray Kids, Twice, vários grupos. Eu sou muito fã de K-pop, tenho várias coisas. Eu também agora estou a começar a aprender coreano e japonês. Há bocado falaste dos adultos que veem isto, que têm também mensagens fortes para eles e a narrativa também é forte, ou seja, não é simplesmente um filme de crianças, é um filme para a família toda. E vi muita gente que diz que é impossível ver este filme só uma vez. Adultos, não é? Isso talvez ajude a explicar o número de visualizações, não é? Se cada pessoa vê 2 ou 3 vezes. Tu falaste com fãs, sentiste também isto, ou não sei se viste o filme, se sentiste isto de alguma forma? Vi, claro. Eu percebo o filme e admito que se calhar fui ver com alguma resistência e somente por propósitos de investigação. Que é uma experiência que passa muito rápido. Há muitos elementos visuais interessantes, as personagens têm uma personalidade forte, que às vezes já há filmes de animação pensados só para mais jovens, que nessa parte da construção da personagem não colocam tanto esforço. E depois entra aqui também, não sei se calhar veria uma segunda vez, mas eu acho que muitas das pessoas que o viram, ou seja, afastando aqui a audiência infantil, muitos dos pré-adolescentes, dos adolescentes e até dos adultos que o viram porque já gostavam da cultura coreana ou porque já gostam de K-pop. E há uma tendência entre estes fãs de cultura coreana e estes fãs de K-pop, que não dá para gostar só um bocadinho. É um fenómeno que suga, é um fenómeno que, assim que se está dentro, parece que nasce em nós uma vontade insaciável de saber mais. Já não chega a ouvir uma música, temos que saber os nomes dos membros do grupo. Já não chega a gostar de um só grupo. Temos que ouvir um outro e de repente estamos por nós e estamos a aprender coreano para percebermos, para nos sentirmos mais próximos da música. Este fenómeno que suga pessoas para dentro de uma cultura, mais conhecido por onda Hallyu ou onda coreana, não aconteceu por acaso. É uma manobra de marketing bem pensada pelo governo da Coreia do Sul. Para percebermos como é que o K-pop se torna um produto de fábrica e muito estratégico e muito calculado e uma coisa quase que se impinge, temos que perceber que o governo sul-coreano adotou esta estratégia de primeiro a cultura e depois a economia após a crise económica de 1997, porque perceberam que exportar a cultura coreana acabava por vender produtos, ou seja, quando se vende uma forma de estar e de ser, a isso vem associada a vontade de comprar produtos associados a essa ideia. Li um artigo do The Guardian que diz, e eu gostei muito dessa comparação, que o governo coreano percebeu com o caso do Elvis que não há nada que venda tão bem como a paixão de um adolescente pelo seu ídolo. E, portanto, é aqui que nascem, vamos chamar-lhes bootcamps, para não lhes chamar fábricas, de grupos de K-pop, ou seja, de pop coreano, pop vindo da Coreia do Sul.
Portanto, isto não é um fenómeno novo e, na verdade, nós tivemos, vamos dizer, uma antecipação do que aí vinha, uma tentativa de fazer este fenómeno acontecer em 2012 com o Psy e o Gangnam Style, que foi um sucesso gigantesco na altura. Oppan Gangnam Style! Mas que acabou por ser a expressão correta é One Hit Wonder. um fenómeno de um só hit. Mas na verdade quem acabou por escancarar as portas aos grupos que depois vieram e que hoje em dia são vários, os que acumulam grandes sucessos internacionais, foram de facto os BTS. Os BTS foram o primeiro grande sucesso desta política, quem conseguiu espalhar mais eficazmente a onda coreana pelo resto do mundo. A boyband foi criada em 2010 e apresentada ao mundo em 2013. Mas foi em 2020 que se impuseram internacionalmente. Chegaram a número 1 no top 100 da Billboard, nos Estados Unidos, com o single Dynamite. Os seus maiores sucessos têm muitas palavras em inglês, que foi uma coisa que os ídolos K-pop e os grupos de K-pop começaram a fazer também, por perceberem que isso era uma forma mais fácil de facto se internacionalizarem e atraírem a atenção do mercado ocidental. A banda conseguiu criar um grupo de fãs dedicado, mais conhecido como ARMY. Pessoas que partilham não só gostos, mas também códigos e maneiras de falar. Há uma linguagem própria e há expressões que vêm deste universo, que cria também um sentimento de pertença grande, que faz com que as pessoas depois estejam dentro do universo, não só porque apreciam o conteúdo, mas porque encontram ali uma comunidade. A Leonor conversou com uma dessas fãs, Joana Freitas, que antes de 2020 era fã de música indie e rock alternativo, até abrir um vídeo do YouTube. Tudo começou em 2020, na altura da pandemia. Eu acho que isto de uma forma muito geral, toda a gente quis arranjar novos hobbies, novos pontos de interesse e pensei, eu preciso de algo novo, preciso assim de um novo interesse. E surgiu BTS no YouTube. Eu já tinha ouvido falar de BTS, mas nunca aprofundei e decidi, vou só ouvir uma música só para ver como é que é. Ouvi. Na altura não percebi nada, assim, não sei o que é que eles estão a cantar, mas gostei do som. E se ouvir outra, e mais outra, e mais outra, e depois o que é o mais grave, mas é aquela confusão boa, agora preciso saber o nome de todos. E quero ouvir algo deste género e daquilo, etc. E depois cheguei ao ponto de já querer aprender coreano e que levou-me depois a voltar à minha faculdade para tirar a língua e cultura coreana. Então foi mesmo 2020 o ponto de viragem para mim. Eu pensava que ia ser só uma fase, mas não é uma fase, já estou há 6 anos nesta vida. Hoje Joana é coautora de um podcast sobre K-pop, Biased, e repórter voluntária da Coreia do Sul em Portugal. Ou seja, uma das entusiastas da cultura sul-coreana, selecionadas pela Embaixada para divulgar a cultura do país junto do público português. Basicamente temos que impulsionar a cultura coreana no nosso país, temos que fazer conteúdo, seja de viagens, seja de restaurantes, seja de recomendação de músicas e, claro, impulsionar outras pessoas também a gostar, não é? Joana ajudou a Leonor a decifrar o dicionário do K-pop. Por exemplo, Biased, é os favoritos. Por isso, quando gostamos de K-pop e gostamos de um grupo, nós perguntamos qual é o teu bias, ou seja, qual é o teu favorito. Porque há sempre aquele membro que vai encontrar a nossa personalidade. Depois temos fandom, que são as pessoas que gostam de um certo tipo de grupo. K-pop idols, ou seja, são ídolos do K-pop, porque lá na Coreia não se fala em celebridades ou famoso do K-pop, não, são os idols. Antes de se apresentarem ao mundo, estes ídolos passam por um processo de recrutamento muito rígido. A Leonor explica. Tendencialmente, estes grupos são criados por grandes empresas, por exemplo, a HYBE, que é de onde vêm os BTS, que, vamos dizer, apanham ou descobrem estes jovens e abordam-nos no sentido de os recrutarem para começarem a ser treinados para um dia
talvez virem a ser ídolos do K-pop. E eles são submetidos de facto a treinos muito rigorosos, aprendem línguas sob a perspectiva de um dia se internacionalizarem, regras de etiqueta, de treinos físicos, seguem dietas rigorosas, muitas vezes, e acho que é até hoje em dia o caso de quem está sob a alçada da Hybe, vivem em dormitórios da empresa. E quando acabam por, e aqui as expressões que eu aprendi na conversa com a Joana, quando acabam por debutar, que é a expressão que se usa quando um trainee, ou seja, um jovem que esteve a ser treinado para um dia ser um ídolo do K-pop, quando ele tem o seu momento de lançamento, o momento em que é apresentado ao mundo, fica sobre regras ainda mais apertadas, porque aí já tem o escrutínio público e a empresa então aperta ainda mais o cerco e muitos deles são proibidos de ter relações amorosas públicas, fumar, beber. O nível de sucesso foi tal que o modelo acabou por sair das fronteiras coreanas. O próprio filme Guerreiras do K-pop não é um produto coreano. Foi produzido em Hollywood pela Sony Pictures Animation, um estúdio norte-americano. As atrizes principais têm ascendência coreana, mas vivem nos Estados Unidos há anos. Joana Freitas diz que o segredo do sucesso do filme está no equilíbrio entre as duas culturas. Eu pensei, ok, o Ocidente vai amar isto. O Ocidente vai amar. Foi muito inteligente a parte deles a buscarem exatamente elementos ocidentais e depois alguns elementos coreanos. Eu acho que foi um bom equilíbrio para pessoas que não estão habituadas à cultura asiática e acho que esse equilíbrio levou ao sucesso até hoje. Mas o sucesso do filme para a Sony é relativo. Na verdade, Guerreiras do K-pop foi um espetacular falhanço. É que o estúdio norte-americano investiu $100 milhões a fazer o filme. Mas em 2021, quando os cinemas estavam vazios graças à pandemia, a Sony decidiu não lançar Demon Hunters no cinema e vendeu os direitos à Netflix. O que significa que a Netflix é agora a dona do filme e de todas as potenciais sequelas, spin-offs e também dos direitos das músicas. Resultado: o filme vai acabar por render apenas $20 milhões de lucro à Sony. O mesmo valor que a Netflix conseguiu num só fim de semana com a versão sing-along que lançou em alguns cinemas. De qualquer forma, o facto de um estúdio norte-americano ter apostado numa história profundamente ancorada no universo do K-pop diz muito sobre a dimensão que o fenómeno entretanto atingiu. A cultura coreana deixou há muito de ser um nicho e está hoje cada vez mais presente no mundo ocidental, incluindo em Portugal, e não apenas na música. É um caminho sem volta. É o K-pop, o K-beauty, é a comida. Felizmente em Portugal abriu bastantes restaurantes coreanos. É um fenómeno, ou seja, há 6, 7 anos isso não acontecia, mas aqui no Porto já temos bastantes. K-beauty, eu fiquei muito surpreendida, porque agora em todos os sítios existe skincare coreana. Na altura eu comecei mesmo a aprofundar esta paixão. Era um bocado difícil, tinha que ir a alguns sites mesmo coreanos para comprar, encomendar. Então acho que está a ser mesmo um fenómeno. O sucesso é tal que o modelo usado nos grupos de K-pop já começa a ser exportado para o resto do mundo. E interessou naturalmente ao Ocidente perceber como é que isto funciona, porque toda a gente quer ser uma fábrica de grandes sucessos. E interessa também à Coreia do Sul começar a exportar este modelo. E o exemplo perfeito disso são as Cat's Eye, que é um grupo que muitas vezes, e de forma errada, é descrito como sendo um grupo de K-pop e na verdade tem apenas uma integrante sul-coreana. E as Cat's Eye são muitas vezes associadas a K-pop e isso mostra que K-pop nem tem a ver particularmente já com o cantar-se em coreano ou com os integrantes serem de nacionalidade sul-coreana, mas sim com o modelo e a forma como nasceu o grupo. E as Cat's Eye foram formadas pela Hybe, a empresa dos BTS, e pela Geffen Records, que é norte-americana, num reality show, basicamente, para se formar aqui o novo grupo global, que é essa a expressão que se usa
quando não estamos a falar propriamente de K-pop, mas de um grupo que se assemelhe. Mas será que o modelo coreano, muito rígido, quase militar, funciona no Ocidente, onde a liberdade individual é mais valorizada? Eu não imagino, e vamos usar um exemplo, eu não imagino agora uma Dua Lipa a ser super condicionada para deixar de mostrar que está em festas ou que está a beber álcool. Portanto, tenho alguma dificuldade em achar que isso pode acontecer no mercado ocidental, ou seja, haver essa influência de modo de vida do método sul-coreano para o mercado ocidental. No entanto, para o outro lado, parece-me a mim, foi uma ideia que a Joana é uma ideia que a Joana também tem, parece mais provável que eles comecem a suavizar um bocadinho as exigências que fazem aos seus ídolos e os métodos aos quais os submetem. Assim, nós queremos isso, porque aquilo que nós estamos a perceber é que existem empresas que nós chamamos as Big Three. Estamos a falar de uma SM, a JYP, uma IVE, que são empresas muito grandes na Coreia. São as maiores em termos de investimento e maior receita. Essas empresas têm exatamente que tomar posição e pegar um pouco aquilo que se faz no Ocidente e suavizar exatamente essas regras. Porque aquilo que se pensa é... Eles não são iguais aos outros. Eles são seres perfeitos. E como são seres perfeitos, não podem ser como um mero mortal. Mas existem empresas menores que já estão a mudar exatamente esse comportamento. Suavizar essa parte da perfeição, da organização, eu acho que vai melhorar no sentido de os idols terem mais liberdade a serem criativos. Por isso, eu acredito que daqui a uns anos as coisas vão ser melhores, menos sistematizadas. É que esta fábrica de perfeição tem um lado sombrio. A Coreia do Sul tem uma das taxas de suicídio mais elevadas entre países desenvolvidos. E esse contexto reflete-se também na indústria dos idols. A pressão extrema sobre os artistas já levou a casos trágicos de mortes relacionadas com exaustão e depressão, o que levanta questões sobre o custo humano deste sucesso. Além de tudo isto, há outra coisa que sempre me fez confusão no sucesso do K-pop: o facto de ser claramente fabricado por empresas alinhadas com o governo de um país. De facto, sentimos-nos muito pequeninos quando percebemos que estes complôs quase são reais e acontecem. Mas não acho particularmente preocupante se pensarmos que, se não for o governo sul-coreano, são as nossas redes sociais e que ditam completamente aquilo que gostamos e aquilo que estamos a ouvir no momento e qual a própria indústria, não é? A indústria também nos manipula de certa forma. Sim, completamente. Os gostos estão tão padronizados e são... há muita gente a gostar das mesmas coisas no mesmo mês. Às vezes dou por mim a questionar se não há pessoas que se perderam um bocadinho daquilo que gostavam ou de procurar as coisas de que efetivamente gostam, porque é fácil ser sugado para o universo das redes sociais e acabarmos por consumir só aquilo que nos impingem. Depois desta reportagem, das pessoas todas com quem falaste e de vês o filme, o que é que sentes que mudou na tua própria visão sobre o K-pop? Mudaste um bocadinho a percepção que tinhas? Não me imagino em casa, por vontade própria, a pesquisar e ouvir, mas isso tem muito a ver com o meu gosto musical, que é relativamente bastante distante daquilo que é o K-pop. Mas consigo admitir de facto que é muito complicado estar cabisbaixo quando se ouve K-pop ou ficar quieto, porque de facto as músicas são muito enérgicas e há aqui uma parte fascinante de
ou seja, andamos aqui todos nós a perceber, todos nós, ou quem tem essa ambição, a perceber como é que se atinge o sucesso, como é que se alcança um certo nível de fama, e parece que a Coreia do Sul o faz sempre que quiser, quantas vezes quiser. Então há aqui uma parte muito interessante sobre o fenómeno e sobre a fórmula que estou curiosa para ver como é que se desenvolve, e isso pode-me deixar eventualmente mais atenta ao fenómeno e ao que se passa no universo do K-pop. Esta aproximação é de facto contagiante, porque, e lá está, como referimos no início do podcast, quem mete um pé nisto dificilmente consegue manter-se no sítio e não é sugado para. Não me vou tornar fã de K-pop neste momento e no futuro previsível, mas já fui pedir umas recomendações de restaurantes e já sabes a letra de cor, aquela música muito aguda. Ainda não sei a letra de cor, mas dou por mim às vezes a caminhar na rua e a trautear. Como Assim é um podcast do Público. Este episódio foi produzido pela Leonor Alinho e por mim, Inês Rocha. Fiz também a edição e a sonoplastia. A revisão é da Patrícia Jesus e também do Amílcar Correia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.